Vamos lá, né, pessoal? Vamos começar oficialmente o nosso painel de hoje. Todos estão me ouvindo? Sim, Muito bem, gente. Então, boa tarde. Em nome da SF Brasil, desejamos que sejam todos muito bem-vindos e agradecemos aos nossos patrocinadores. Eu sou Ana Paula Cossermelli, voluntária na SF, e quem está me apoiando hoje é a Camila Bonavito. A International Coaching Federation é a maior associação global de coaching, presente em mais de 100 países e conta com mais de 60 mil associados ao redor do mundo. E neste momento, gostaríamos de agradecer a todos os nossos associados, aos líderes regionais, aos comitês e ao Conselho Deliberativo. Convidamos a todos para seguir a ICF no LinkedIn e no Instagram e marcar @ICF Brasil. A International Coaching Week é a maior celebração de coaching profissional do mundo e nesta semana aí no Brasil acontecerão diversos eventos incríveis em mais de 20 idiomas. Esse evento ele concede, né, algumas informações protocolares, né? Ele está sendo gravado, ele concede certificado de participação, então a solicitação do envio do certificado será possível através de um preenchimento de formulário que será compartilhado ao final do evento, né? E nesse formulário é um formulário de avaliação que é muito importante para nós. E se você está gostando da nossa programação, como forma de apoiar as ações em prol das vítimas das enchentes do Rio Grande do Sul, estamos solicitando doações para a Cruz Vermelha e para a ONG Acendendo Mentes, ambas com ações locais de enfrentamento e ajuda neste momento difícil para o qual o Rio Grande do Sul está passando. Então, a gente está colocando aqui no chat os dois links, né, caso vocês tenham interesse. Existem também diversas outras iniciativas que a gente fica, eu pessoalmente, que sou do Rio Grande do Sul, fico bem feliz. Bom, vamos lá, né? Está sala cheia hoje, bastante gente esperando a apresentação da Eliana. Então, gostaria de dar boas-vindas à nossa convidada do painel Coaching e a Comunicação Direta, Aperfeiçoamento da Prática para coaches com experiências com Eliana Dutra. Bom, a Eliana, ela dispensa apresentações, mas eu vou apresentar ela de qualquer forma, né? Hoje eu fiquei sabendo uma informação que a Eliana, ela já sabia que ela era a primeira MCC, né, do Brasil, mas da América Latina, mas soubemos também que ela foi a primeira afiliada ao ICF da América Latina, atua desde 1999. Ela tem formação em Mentor Coach pela Invite Change dos Estados Unidos, Coaching pela Coaching Incorporated, também nos Estados Unidos, Train the Trainer, também pela Coaching Incorporated dos Estados Unidos, especialização pela COPEAD da PUC e graduação em Literatura pela PUC do Rio Grande do Sul. Ela é a do Rio primeira... Grande do Rio de Ah, Janeiro. Rio de Janeiro. Olha só, gente, desculpa a falha, vocês me perdoam. Tudo bem. Ai, E gente, deixa eu corrigir mais uma coisa. Eu não sou a primeira da América Latina, eu sou a primeira da América do Sul. do Sul. Ai, sorry. Porque a Mas América pode me Latina corrigir. inclui o México, e É o México já verdade, tinha um é monte de gente verdade. lá. É verdade, Eliana. Foi falha minha aqui da Ah, apresentadora. não, tudo bem. Então vamos lá, né? Então ela é a nossa primeira MCC. Ela tem o programa Magister, que é um programa de formação em coach acreditado pela ICF. Fez a criação de programas de formação para coaches profissionais e business partners. Ela é autora do livro Coaching, o que você precisa saber. E ela é palestrante na Acto, no IBGC e nos congressos de diversas regionais da BRH e dos capítulos da ICF Brasil. E da ICF, desculpa, não é só do Brasil, né? Bom, então, gente, antes de... Não quero me estender mais, gostaria de passar a palavra para a Eliana. A gente vai estar olhando as perguntas aqui ao longo do chat, então fiquem à vontade para perguntar ao longo da nossa apresentação e também no final a gente vai deixar uns minutinhos também para tirar essas dúvidas. Eu vou apresentar o material da Eliana. Muito Vamos lá. obrigada, Ana, pela apresentação e por vocês terem me convidado aqui para fazer essa palestra.
Você pode passar o primeiro slide? Vamos direto para os objetivos aqui. O objetivo dessa palestra é a gente aprofundar a compreensão sobre a real necessidade da comunicação direta quando você está realizando o coaching. De onde vem essa motivação para fazer uma palestra como essa? A gente tem um programa de formação de coachings que tem o Level 1, que é o Gestão Coach, e o Level 2, que é o Profitering. A gente recebe muitos alunos de outras escolas que vêm transferem-se, né, da outra escola para o Profitering. Então, eles não fazem o Gestão Coach, vão direto para o Profitering. Isso não é propaganda, não. Isso é para explicar por que é essa motivação. E a quantidade de aluno que chega no Profitering dizendo eu acho que eu só posso perguntar, eu não posso falar nada, eu não posso dizer o que eu estou pensando, porque isso seria aconselhar, isso seria influenciar. Então, com a redução das competências de 11 para 8, a comunicação direta ainda perdeu um pouco de espaço, digamos, de evidência dentro das competências da ICF. Então, a gente precisa, primeiro, entender a necessidade, quando há necessidade, e qual é a importância de você usar a comunicação direta. Depois, identificar dentro da gente quais são as coisas que impedem a gente de fazer a comunicação quando ela é necessária, né? E desenvolver estratégias para ultrapassar essas barreiras que impedem a gente de fazer a comunicação direta. E depois a gente ainda vai fazer um pouquinho, trabalhar um pouquinho de como aprimorar as habilidades dessa comunicação. Vamos para o próximo slide? Então, a nossa agenda é, primeiro, um pouquinho de contexto. Onde que as competências da ICF, no meu ponto de vista, e no ponto de vista de todo o estudo que a gente faz como assessor da ICF para poder avaliar as gravações dos alunos, não sei se vocês sabem disso, vou fazer um parênteses aqui. Toda escola que é acreditada pela ICF como Level 1, ela pode e deve avaliar os alunos no final do curso para dar o certificado no nível ACC. Se a escola é certificada no Level 2, você tem que ter uma formação de assessor da ICF para avaliação dos alunos no nível PCC. É um trabalho de formiguinha mesmo, porque é muita informação, é muito material. E frente a esse material, e frente às competências da ICF, eu localizei algumas questões, alguns pontos das competências que mostram que a gente, como coach, não se pergunta somente, a gente tem que usar a comunicação direta. Depois a gente vai falar um pouco qual é a definição, como é que eu estou definindo essa comunicação direta, o que é escuta ativa e o feedback factual tem a ver com essa comunicação, e o lado de dentro, né? A transparência, a autenticidade. Depois, eu gostaria de fazer um levantamento com vocês, o que impede você, ou o que dificulta você quando você nota que precisa fazer uma comunicação direta, mas não fala, né? E, de novo, como identificar e superar. E, por fim, vamos desenvolver a habilidade e, se der tempo, a gente vai falar um pouquinho do desafio que é a resistência do cliente. Eu vou fazer um pequeno parênteses aqui. Eu vou começar um curso hoje às 2h30 da tarde. Então, eu vou ter que terminar essa sessão hoje às 2h30 da tarde. Então, por isso que eu estou dizendo, se der tempo, a gente vai fazer mais um pouquinho dessa apresentação. Vamos para o próximo, e vamos olhar algumas das competências. Então, na primeira competência, na letra G, demonstra a prática ética. Quando você encaminha o cliente a outro profissional de apoio conforme apropriado, você está usando a comunicação direta, porque você não aponta só com o dedinho, olha, você tem que ir lá para a terapia. Você vai ter que usar um discurso, uma fala de acolhimento e, ao mesmo tempo, de recomendação.
No competência 3, estabelece e mantém acordos. Na letra A, explica o que é e o que não é coaching, descreve o processo para o cliente e as partes interessadas relevantes. De novo, você está usando comunicação, você não está fazendo pergunta. Também na 3, na letra F, estabelece parceria com o cliente para identificar ou reconfirmar o que o cliente deseja realizar na sessão. A parceria para identificar pode ser através de perguntas, mas para reconfirmar tem que ser comunicação direta. É fala, não é pergunta. No 4, cultiva confiança e segurança. Mostra apoio, empatia e interesse pelo cliente. Uma das formas de você mostrar apoio, empatia e interesse é, por exemplo, ao final da sessão, você dizer para o cliente: eu estou sentindo que essa sessão foi muito dura para você. Tem alguma coisa que eu possa fazer diferente na próxima, para deixar isso mais leve? Então, eu estou sentindo que essa sessão foi muito dura para você, é uma comunicação direta. No 4, reconhece e apoia a expressão de sentimentos, percepções, preocupações, crenças e ideias do cliente. Na hora que você apoia, pode ser através de perguntas. Na hora que você reconhece e aponta, né? Estou percebendo que você está emocionado, estou percebendo que você está chorando, estou percebendo que você agora mudou a sua energia, né? Você parece muito mais vibrante. Isso tudo é comunicação direta. Vamos para o próximo slide, por favor. Na escutativa, reflete, parafraseia ou resume o que o cliente comunicou para assegurar clareza e compreensão. Por que que não está só clareza? Por que que tem compreensão aí? Porque na hora que a gente reflete, parafraseia ou resume, a gente não está só repetindo as palavras do cliente, a gente está usando as nossas palavras também. Então, você também está usando comunicação direta aí. Na escutativa, nota, reconhece e explora as emoções, mudanças de energia, pistas. Na hora que você, como é que você reconhece as emoções ou a mudança de energia? De novo, falando, apontando. Evoca a conscientização. Aqui é a única, o único ponto das competências que está falando que é de evocar conscientização. Mas na escuta, nas outras competências, quando você está demonstrando confiança e tudo, você também está evocando conscientização, né? Só para liberar esse negócio de ser só nesse momento que eu estou evocando conscientização. Na penúltima, evoca a conscientização, sem apego, compartilha observações, ideias, sentimentos que têm o potencial de criar novos aprendizados para o cliente. Esse pedaço das competências, esse trecho, é o que você realmente diz: bom, isso aí é comunicação direta, não pode ser outra coisa, né? Porque ele está, você compartilhar observações, ideias, sentimentos, coisas que você está pensando, né? Porque ideias são pensamentos, né? Que tem o potencial de você estar falando, você não está perguntando. Por último, facilita o crescimento do cliente, celebra o progresso e os sucessos do cliente. Então, a gente viveu uma situação em que o cliente estava compartilhando com o coach, a gente estava escutando uma gravação em que o cliente estava compartilhando com o coach que ele precisava cuidar da saúde, mas que ele não podia cuidar da saúde porque ele tinha muita responsabilidade em relação à família, em relação ao emprego, então ele não conseguia cuidar da saúde. Depois que a gente escutou esse trecho, eu perguntei para o coach: "O que que você ficou com vontade de dizer e não disse?".
ele me respondeu que eu fiquei com vontade de dizer que se ele não cuidar da saúde, ele vai faltar definitivamente para essas pessoas. Ele vai morrer. Porque a pessoa estava com uma doença grave e não podia cuidar da saúde porque tinha que cuidar da família, tinha que cuidar dos empregados. Então, essa comunicação direta precisa ser feita. Ela causa um impacto, mas dá medo no coach de fazer essa comunicação direta. Então, é disso que a gente está falando, de coisas que precisam ser ditas, porque você vai perguntar ad eterno para aquele cliente o que que pode acontecer se você não cuidar da sua saúde. Ele vai dizer, vou morrer, mas ele não junta as pecinhas. Ele precisa de alguém de fora para dizer isso para ele. Porque se não tiver alguém de fora, ele não consegue ver aquela ideia. Temos algumas perguntas? Ainda não? Oi, Eliana, ainda não. Ótimo. Então vamos seguindo. Se tiver, avisa. Vamos para o próximo slide. Então, a definição que a gente está dando de comunicação direta aqui é a seguinte: comunicar de forma clara e concisa, sabendo adaptar a sua linguagem para que produza o melhor impacto e reduza a resistência. Como é que a gente adapta a linguagem da gente? Se vocês conhecem algum levantamento desses de perfil, do tipo DISC, MBTI, Birkman, vocês sabem que as pessoas são motivadas e têm abordagens à comunicação de formas diferentes, né? A gente tem uma maneira predileta de se comunicar, mas a gente tem que observar o cliente e ver qual é a maneira que ele gosta de se comunicar para falar na mesma linguagem que ele. Então, para isso, a gente tem que observar o cliente e escutá-lo. A escuta ativa aqui não é só a escuta do que ele está falando. Uma das coisas que a gente percebe bastante no Profiter de alunos que vêm de outras escolas são pessoas que anotam tudo que o cliente diz. Então, o cliente está falando e o coach está aqui anotando. Pode ser útil, só que quando você anota de acordo com o que você está escutando de concreto. Você perde todo o lado abstrato da escuta do cliente. Quais são os sentimentos? Que valores que estão por trás das palavras dele? Então, por exemplo, eu estou com um cliente novo que ele me disse, eh, eu adoro viajar. Já viajei por mais de 60 países. O que que ele está me dizendo? Ele está me dizendo que adora viajar, ok. Que já viajou por mais de 60 países, ok. Mas o que que ele está valorizando nessas viagens? Que necessidade ele está expressando quando ele está falando das viagens? Que sentimentos? Eu estou escutando um sentimento de aventura, eu estou escutando uma necessidade de aprender, eu estou escutando uma necessidade de abrir horizontes, uma pessoa que valoriza a diversidade. Então, tudo isso eu posso devolver para o cliente, isso faz parte da escuta ativa. E isso também faz parte da base que vai me ajudar a adaptar a minha comunicação para a comunicação dele, a forma como ele se comunica. O feedback factual, o que que ele tem a ver com isso? Feedback factual é aquela questão que a
está apontado nas competências que a gente acabou de ver, né? Que são os sentimentos. O que que eu tenho que apontar ali que eu estou vendo que vai ajudar aquele cliente a andar para frente? Eliana, Pois não? temos duas perguntas no chat. Ótimo, vamos lá. Na verdade, três. Olha, vamos lá. A Linda Evane Hoffman, ela trouxe aqui, quando o cliente revela um grau demasiado de dificuldade em admitir o que de fato ele deseja mudar, mesmo depois de diversas perguntas nesse sentido, qual seria a abordagem de comunicação direta mais adequada? Depende. A mais adequada eu não sei porque eu não estou com cliente nesse momento, né? Eu não estou vendo todo o contexto do cliente. Mas a gente vai falar um pouco disso quando eu estiver falando de transparência. Eu tive a gente fez um projeto numa uma ONG em que alguns alunos foram ser coaches de alguns funcionários, né? E um desses coaches me ligou um dia e disse: "Liana, eu estou com dificuldade. O coach, o cliente, putz, estava indo bem, mas de repente o cliente desmarca, sai de férias e não avisa, está ficando desagradável. Então, qual é o feedback que você quer dar para ele? Porque tem que ser bom para todos os dois. Então, se você está brigando, no sentido não de brigar com o cliente, mas você está tipo um cabo de guerra, faz pergunta, ele não responde, faz pergunta, ele não responde, faz pergunta, ele não responde, isso tem que ser dito. É a terceira vez que eu te pergunto como é que você está se sentindo e você me responde o que que você está pensando. Isso tem que ser, isso faz parte desse feedback factual. Qual é a outra pergunta? A outra pergunta eu acho que você vai responder mais para frente, Eliana, lá atrás, sobre o medo do coaching fazer a comunicação direta, quais seriam os principais medos, e eu acredito que você vai abordar isso na parte de barreira, certo? Certo, vamos falar Então, disso. Aline, vamos segurar para conversar na hora ali certa. E eu vou até trazer aqui uma fala do Roberto Santos, né? Entendo que a definição de coaching da SF fala em parceria, e não consigo enxergar uma parceria sem comunicação de duas vias envolvendo comunicação direta e escutativa, não é É, mesmo? isso mesmo, isso mesmo. Muito bem. Muito bom. Então, o feedback factual é em cima daquilo que você está ouvindo, você está percebendo, você está observando. É importante, quando a gente está dando feedback, mesmo sendo aparentemente factual para a gente coloque como uma percepção nossa e não como a verdade. Sempre que você coloca como a verdade, você está perdendo parceria, você está se tornando superior ao cliente. E a gente vai falar mais disso lá na frente. O terceiro fundamento para a comunicação direta é a transparência e a autenticidade, né? O que eu estou compartilhando com você é aquilo que eu estou pensando. De novo, não é a verdade. Então, quando você faz isso, quando você me responde dessa forma, me lembra isso aqui, eu penso assim, assado. Um exemplo. É, esse cliente que gosta de viajar estava falando que estou tentando lembrar aqui exatamente como é que ele falou, que ele gostava, que ele achava importante escutar as pessoas, mas que quando ele tinha uma ideia e queria implementar aquela ideia, ele gostava quando a ideia dele ganhava e a dos outros perdia. Então, quando isso acontecia,
e a gente está trabalhando como ele vai sair do comando e controle e ir para a abordagem de liderança de colaboração, ele trazer isso para mim já foi uma coisa maravilhosa, porque ele está mostrando o íntimo dele, né? O que tá doendo nele, o que que ele está gostando. E aí eu perguntei para ele, eu disse para ele, você está me lembrando o meu neto de 4 anos, que quando entra na piscina diz assim: olha eu aqui, olha eu aqui, olha eu nadando, vovô, olha eu. O que que essa minha ideia, essa lembrança do meu neto tem a ver com esse fato que você disse que você gosta de ganhar, que a sua ideia ganhe? Pode não ter nada a ver, se não tiver, pode dar um tchau aí. Mas ele trouxe. Então, aquele pensamento que me ocorreu, que está de fora da sessão, ilustrou para ele um comportamento que ele está tendo. Isso é transparência. É autenticidade, porque eu estou trazendo para ele algo que é verdade, que é autêntico e que tá mexendo comigo. Alguma observação aí? Vamos em frente. Vamos ver o próximo slide. Agora eu gostaria de fazer um levantamento com vocês. Vocês falaram do medo. O que mais que é uma possível barreira que impede a comunicação direta de vocês? Vamos colocar aqui no chat o que que vocês percebem em vocês e nos colegas de que não ser amado, medo da reação do outro, medo de errar, medo de estar fazendo um julgamento, compromisso de dar resultado, ser mal interpretado, medo de a vontade de agradar. Eu vou fazer o seguinte: frente a essa riqueza que vocês estão trazendo aqui, e eu agradeço muito, né? Medo de sair da parceria, medo de afetar negativamente a parceria, ausência de um ambiente seguro. Eu vou convidar vocês a irem para as salas simultâneas, vou botar um grupo em cada sala e vou deixar vocês lá 5 minutinhos, 6 minutinhos para vocês discutirem o que que, na opinião de vocês, pode ajudar a lidar com o medo, porque quase tudo isso que vocês colocaram, a base é medo. Medo da rejeição, medo de estar em julgamento, medo de. Então, o que que vocês podem fazer para identificar essas barreiras no momento em que ela está ocorrendo e o que que vocês podem fazer para ultrapassar essas barreiras para poder falar o que precisa ser dito, tá? Vou botar vocês nas salas simultâneas, em 6 minutos, depois a gente volta e eu vou pedir para vocês, vou fazer 10 salas só, porque senão vai ficar muita gente depois para falar. E aí eu queria que vocês falassem assim 1 minutinho sobre o que que vocês descobriram nas salas para lidar com essas barreiras. Assim que você quiser, eu compartilho novamente o material, tá, Eliana? Pode compartilhar. Perfeito.
pessoal está voltando devagarzinho. Então, pessoal, é, eu fiz duas perguntas para vocês, né? Primeiro é como identificar, depois como superar essas barreiras durante a prática, promovendo um ambiente de confiança. Então, o que que surgiu? Eu gostaria de escutar aí pelo menos uns 3 ou 4 grupos, não sei se vai dar tempo da gente escutar todos, mas pelo menos 3 ou 4. Podemos Quem go- começar, Eliana? Pode? Vai lá, João. Eu estava com um grupo de feras lá, entendeu? Então foi fácil, né? Fica fácil quando está com feras. É, a gente partiu mais na solução, não trazer os casos, porque o caso, cada um Tá. traria o seu, tomaria muito tempo. É, a gente colocou que precisa muito de ter, cada caso é individual, cada um tem que se analisar, se ele tem alguma dificuldade com o tipo de cliente, ele, coach, precisa dar uma analisada nesse tipo de situação, porque toda vez que vier esse gatilho, ele vai cair nessa situação, sabe? Foi dito também que observar muito, né, o cliente também nas situações aí, usar uma linguagem neutra. Foi falado também, de repente, na parceria, uma comunicação não violenta, sabe? De chegar numa comunicação que seja de parceiro, de igual mesmo, sem julgamento, que necessidade não está sendo atendida, que sentimento está aparecendo. E a confiança, a aliança, né? Manter sempre essa aliança, manter sempre a confiança junto ao cliente e sempre recontratar caso perceba que a gente estamos perdendo a mão, né, nas sessões. Mas volta de novo, o ponto principal somos nós. Nós é que devemos estar bem, estarmos sintonizados e parando de anotar, né? A gente tem muito mania de anotar. Para de anotar que você vai conseguir melhorar tremendamente a sua performance como coach aí de uma forma mais natural. Basicamente foi isso que nós falamos e ser simples, gente. Não vamos complicar. E observa muito o cliente. Observa a mão aqui e volta para ele. Até o Zé Roberto falou, é a terceira vez que você põe a mão aqui. Isso quer dizer alguma coisa? Eu estou percebendo isso. Foi o caso que nós trouxemos. Obrigado, Eliana. Foi muito rica a discussão. Obrigado, queridos. Obrigada, João. Obrigada ao grupo. Quem mais? Dá para ouvir mais dois, no O, máximo três o grupos. nosso grupo, Eliana, é Paulo César. Pois não. Na verdade, nós discutimos e acho que foi bem consensual. E bate também com o grupo aí do João aí, que eu acho que um dos pontos que é importante é a questão de sempre estar revendo o acordo. E também a Uhum. qualidade do acordo no início do processo. Então, Uhum. ele é a base dessa confiança. Então, Uhum. nós temos essa oportunidade. E uma coisa muito importante na abordagem, né, de qualquer situação, é pedir permissão, né, e Uhum. mostrar que aquilo ali não é uma verdade absoluta, que é uma percepção, mas que ela é importante de ser tratada. Então, são dois Ok. aspectos que o grupo nosso percebeu. Muito bom, muito bom. O que mais? Oi, Quem? Eliana, Tereza. Pois não. Oi, Tereza, bem-vinda. O nosso grupo foi na mesma linha, né? A gente colocou a importância de fazer esse esclarecimento no início, de falar sobre esse processo, então, de esclarecer, mas o importante também é a relação de confiança, de parceria. E, quando exemplificar, quando trouxer uma situação, colocar não como verdadeira, verdade absoluta, mas como percepção, alguma situação que aconteceu com você. Então, sempre colocar nesse sentido. Então, não foge do que os outros grupos discutiram. É muito importante, gente, a gente colocar como uma percepção, né? Eu estou percebendo isso, não sei se é verdade. Diz para mim, se eu estiver falando bobagem, agora, você só fala isso, e o cliente acredita, né, de que ele pode dizer isso é uma bobagem que você acabou de dizer, se você está construindo essa autenticidade desde o começo. Se você está falando
desde o começo do processo, de sentimentos que você está percebendo em você também. Você está trazendo essa situação, eu estou me lembrando de uma situação que eu vivi. Me dá um minutinho que eu preciso me desligar dessa minha situação para poder te ouvir perfeitamente. Né? É dizer para o cliente, olha, você trouxe um assunto que eu acho que eu tenho uma coisa importante para te comunicar, mas eu não sei, me dá um minutinho, eu quero pensar bem como é que eu vou te dizer isso, para te dizer isso da forma mais útil possível. Me dá um minutinho para eu pensar. Não é um jogo de ping-pong. Você pode parar o jogo e dizer, Altos, preciso parar para pensar, não sei o que está acontecendo aqui dentro. Isso é autenticidade. Isso é mostrar vulnerabilidade. E eu não conheço nada que crie mais confiança do que mostrar vulnerabilidade. Mostrar eu não sei, eu estou confuso, eu também me dói. Porque a gente é educado, a nossa cultura ocidental cristã é educado para a gente ser duro de matar um, duro de matar dois, duro de matar três, mata 15 terroristas descalço, sem nenhuma arma. Isso é que é o herói. Né? Mas o herói na vida real não é esse. Na vida real, o herói é aquele que diz: você falou um negócio agora que me tirou o foco. Lembrei de outra coisa. Me dá um minutinho para eu voltar aqui. As pessoas ficam, ela é que nem eu. Então eu posso dizer para ela, você está falando uma bobagem. Quando ela disser uma bobagem, eu posso dizer para ela, isso aí é bobagem. Então vamos dar uma olhadinha no próximo slide. A gente está para desenvolver a habilidade da comunicação direta. Eu acho que tem 3 elementos. O núcleo é egoless. Sou humano, tenho problemas, tenho dificuldades. E quando você esquecer que você é humano, lembra da última vez que você tentou emagrecer, fazer ginástica, todas aquelas coisas que a gente diz que vai fazer e não faz, né? Prometeu que ia parar de comer, ou começar alguma coisa e não começou e não parou. Enfim, lembra disso. Bota um post-it aqui do lado do teu computador, do lado do lugar onde você atende as pessoas. Ficar um pouquinho mais, né? Egoless, menos ego e mais humanidade. Empatia, né? Tem um filmezinho maravilhoso na internet sobre empatia, que é a René Brown falando, e eles fizeram uma animação super bacaninha, muito importante, né? Empatia e não simpatia. A diferença entre empatia e simpatia. A empatia, a gente precisa ter a coragem de se colocar no lugar do outro. Né? E por que precisa de coragem? Porque se ela está te contando, ou ele está te contando, que ele está com problema de saúde sério, que ele precisa se tratar, mas ele não consegue se tratar, porque ele tem que cuidar da família, pensa nas vezes em que você deixou você em segundo lugar para cuidar de alguém. Porque você já fez isso, eu te garanto que você já fez. Todos nós já fizemos isso. Pode não ser um hábito, mas a gente já fez. Lembra? Porque aí você vai estar na sintonia que aquela pessoa está. E não vai ter julgamento. E você vai poder falar sem julgar.
que você também está sentindo aqui. Generosidade no sentido de que, como ser humano, nós somos humanos, perdemos a mão, esquecemos as coisas, igual ele, igual ela, igual a pessoa que está no celular. Porque essa habilidade de comunicação direta, ela não vem de um exercício externo. Não é um músculo que você vai para a academia e exercita de forma que ele fique tonificado. Essa comunicação, essa habilidade vem de dentro. Vem de você se sentir humano. De você quando sentir que cliente chato. Meu Deus do céu. Quando desligar a sessão, para e pensa, por que que eu estou achando ele chato? Que parte de mim ele está conectando, que está me, né, tá me levando a julgá-lo chato? Que parte de mim, que botões que ele está pressionando, que está fazendo com que eu ache que ele é arrogante, em vez de inseguro? Vamos para o próximo slide, que nosso tempo está acabando. O desafio de lidar com a resistência do cliente. Todos nós temos uma resistência natural para a mudança, né? Vou mudar alguma coisa, o ser humano é feito, construído biologicamente para manter o status quo. Ficou calor, você transpira, seu corpo resfria para você manter a sua temperatura. Ficou frio, você treme para agitar o seu corpo para manter a temperatura. Então, a resistência é natural. Se você está nesse momento pensando, eu não sou resistente, para e pensa de novo. Ou então se apresenta no final, porque você é um ET. Né? Então, no final, por favor, levanta a mão e diz, olha, eu não sou um ser humano. Então, a resistência é natural. Então, para nós que somos coaches, a gente tem que acolher essa resistência. Mudar do lado e sentar e olhar essa resistência. Se fosse eu tenho que ter empatia aqui. Como é que é essa resistência? E tem a segunda resistência, que é mais comum até do que a primeira, que é a resistência que o coach cria. Não fazendo um acordo, né? O acordo da sessão, o acordo de metas, o acordo de qual é a abordagem que a gente vai dar a esse assunto para você chegar no final com esse resultado, com essa medida de sucesso. Isso é para reduzir a resistência do cliente. Se você pula essa etapa e você diz para o cliente o que ele tem que, como que ele tem que abordar aquele assunto para chegar na solução que ele quer, você está empurrando o cliente. Eu comecei a fazer uma aula de Pilates agora com 2 professores diferentes. Sexta-feira eu faço com uma moça, segunda-feira eu faço com um rapaz. O rapaz tem mania de me empurrar. Eu já disse para ele, para de empurrar. Ele disse, eu não estou empurrando. Tá sim, está empurrando. Não está percebendo que está empurrando, mas está empurrando. Ele vai, empurra. A moça só faz assim. No músculo que eu tenho que mexer. Ela não empurra. Ela é coach. Ela dá um toque. Ele empurra. Ele é consultor. Pessoal, temos 2 minutos para perguntas, depois vou ter que sair correndo. Isso aqui é o seguinte, volta lá. Isso é da Silvina Spiegel. Ela diz que a resistência do cliente surge quando o coach fica maior que o cliente. Mas o coach também não pode ficar menor que o cliente. É uma parceria, tem que ficar igual.
Vamos para o final. Acho que dá tempo aí de responder uma ou duas perguntas. Pode passar o próximo slide, que é o resumo final aí do nosso evento. E se vocês tiverem alguma pergunta, ainda temos 2 minutos. Eliana, depois que você sair, eu fico com o pessoal aqui para passar as considerações finais também. Tá ótimo, obrigada, viu? Imagina. Oi, Um Ange. exemplo possível, estou vendo aqui, seria possível citar um exemplo de uma resistência que seria reforçada pelo coach? Sim, o cliente diz, eu preciso fazer a feira amanhã, e você pergunta para ele, mas você não tinha dito que não queria mais gastar dinheiro? Ele está querendo falar da feira e você está querendo falar de outro assunto, tá? Dirigindo ele para o assunto. O exemplo não foi muito bom, mas foi o que me ocorreu. Obrigada, Cris. Acredito sim, Horácio. O tempo de prática ajuda a desenvolver essa habilidade, mas o que mais ajuda é reduzir o ego. Egoless. Egoless. Oi, Patrícia, também adorei. Gratidão a todos vocês. Gente, muito obrigada. Estou saindo, porque eu vou começar a dar aula agora às 2h30 no outro Zoom. Tudo bem. Tchau, Helena. Até daqui a pouquinho. Já te encontro lá. Tá bom, obrigada. Tchau, tchau, gente. Bom, pessoal, queria agradecer a presença de todos. Coloquei aqui no chat o formulário de avaliação, se vocês puderem preencher. Também, para aqueles que ainda não são associados à ICF Brasil, vou compartilhar aqui uma página com uma informação que a gente está tendo promocional agora na semana da ICW. Então, quem ainda não for associado, aproveita essa oportunidade. Estou colocando aqui. Ah, eu pus, Ana. Você pôs? Ai, Camila, obrigada. Ok. Obrigada. Essa associação local, ela está com valor promocional até o final do mês de maio. Então, Ah, quem ainda ótimo. não foi associado ainda da ICF, quer se aproximar, então tem aí todas as informações no site, uma nova landing page, então conheçam, tá bom? Muito E eu bem. vou, e eu vou passar aquele videozinho do nosso início enquanto o pessoal Muito bem. tá no chat aí. Muito bom. Eu não estou vendo onde está o link para avaliação. Eu queria já abrir, porque o da manhã acabou a reunião e eu não consegui abrir. Já está em algum lugar aqui? Obrigada, Já vou passar em Aline. seguida. Tá no chat, Roberto. Não, esse aí no chat que eu Já estou vou passar procurando. agora, Roberto. Beleza. Obrigado. It's time to